Paz e graça, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo com conteúdo esplêndido. Gente, um conselho. Quando vocês virem uma testemunha de Jeová usar nossas obras acadêmicas, fique de orelha em pé, porque eles vão deturpar. É o que eles sabem. A mãe, jw.org, já deturpa nossas obras acadêmicas. Os filhos dela vão fazer a mesma coisa. Tem um vídeo aí no YouTube que o cara pega essa obra acadêmica, abre em João 1:1 e acha que abafou. Interessante. Deturpa as expressões do doutor Valdir Carvalho Luz. Ele vai ler exatamente essa aqui, ó. João capítulo 1, versículo 1. E vai ler da seguinte maneira. Aqui, uma coluna, já traduzido. Em princípio, ele diz que pode ser em princípio e no começo. Os dois. Era e existia a palavra, e a palavra estava junto a o Deus. Na presença de Deus, com Deus. E Deus era a palavra. Diz que pode traduzir assim, e Deus era a palavra. E a palavra era divina. Olha, gente, divina, olha, igual a TNM. Igual a TNM, achando que os gramatólogos se baseiam na jw.org ou na TNM para traduzir a palavra divino. E a palavra, divino está com D minúsculo. A pessoa não sabe nem quando é maiúsculo e minúsculo, nem quando é predicativo do sujeito, esse é o problema. Só que ele vai ler o texto. Enarquem rologos, em princípio era a palavra. Na TNM não está em princípio era a palavra. Eu dou aula de grego. Kairologos em produção teon. E a palavra estava junto a o Deus. Gente, o Deus. E Deus era a palavra. Literalmente Deus era a palavra, gente? Só porque o interlinear coloca, traduz, e Deus era a palavra? E Deus, nesse sentido, era a palavra? E aí, como é que fica? Se a tradução literal, ela está perfeita, então aqui colocou e Deus era a palavra. Então, na visão de Valdir Carvalho Luz, a palavra era divina. E ele traduz e Deus era a palavra. Claro, o interlinear, isso aqui é ultraliteral, ele traduz literalmente aqui. No entanto, utilizaram a obra dele para dizer que ele está concordando com a TNM ou com a tradução do Novo Mundo, que é a tradução do Novo Mundo, ou com a jw.org, ou com a Testemunha de Jeová, por traduzir a palavra divina. Mal sabem o que significa divino e mal sabem eles o que significa Deus, aqui no próprio texto. Tá? No entanto, será que Valdir Carvalho Luz entende que divino é a mesma coisa que um Deus? Que a tradução do Novo Mundo traduz. No princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. Será que um Deus é a mesma coisa de divino? E divino é a mesma coisa de um Deus? Na cabeça de Valdir Carvalho Luz? É claro que não. Eu tenho aqui a minha obra acadêmica. Deixa eu voltar aqui rapidinho. É essa obra aqui, tá, gente? Esse conteúdo que eu vou mostrar está dentro dessa obra aqui, essa gramática de língua grega. Tá? Tá dentro dessa gramática. E vou mostrar para vocês algo interessante. Preste muita atenção. Aqui eu coloco as citações de Valdir Carvalho Luz. Ele é especialista, tá, da igreja presbiteriana, ele é pastor jubilado da igreja presbiteriana. Tá? E o que ocorre aqui? Ó? Aqui ele vai dissertar, no seu volume 1 da sua gramática de língua grega, ele vai dissertar algo interessante sobre João capítulo versículo 1. Preste muita atenção. Aqui, nessa parte de baixo, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O clássico exemplo deste uso, esse é o mesmo autor do interlinear. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula theos en ho logos. O verbo era Deus, ele traduziu o verbo era Deus. De João 1:1, em que o predicado substantivo theos está inarticulado, ou seja, sem artigo.
a expressar a substancialidade do sujeito articulado, ou seja, o sujeito articulado é o ho logos. Então, theos expressa a substância. Será que as testemunhas de Jeová vão acreditar em Valdir Carvalho Luz, quando ele fala que é a substância de ho logos que está em jogo? Ou seja, a substância do logos é Deus, gente. A substância dele é Deus. Tá? A substância, está falando do predicativo dele. Sua natureza divinal, não sua individualização, donde requer-se a tradução divino. Ele coloca a tradução divina. E olha o que ele diz, jamais, 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 jamais um Deus. Quem fez isso? Valdir Carvalho Luz. Então, a tradução divina, porque está falando da substância do logo, claro, Deus é divino, perfeito. Deus é predicativo, quer dizer divino no texto, perfeito. E é o Valdir Carvalho Luz que traduz assim. Para dizer que eu distorci sua obra, vamos logo na obra dele, aqui, ó. Aqui está na obra dele. Novamente, gente. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula theos en ho logos, e o verbo era Deus, de João 1, em que o predicado substantivo theos está inarticulado, expressando a substância do sujeito articulado, que é o logos. Sua natureza divinal, não sua individualização. Donde requer-se a tradução que é divino. E olha o que ele diz mais. Jamais um Deus. Jamais um Deus. Então, quando vocês forem falar do interlinear de Valdir Carvalho Luz, use a sua gramática, que ele diz jamais um Deus. E ele aceita a expressão divino porque está falando da substância. A substância do logos. E não necessariamente uma característica adjetival, nesse sentido. É uma substância do logos. Qual é a substância dele? Está aqui, gente. Dele, Deus, é uma substância. Substância. A gente traduz como divino porque está o predicativo, divino. A verdadeira divindade. E nesse trabalho aqui, que eu faço, no meu texto, gente, é só especialista aqui, ó. Só especialista. Valdir Carvalho Luz. Nós temos também outros, né? Lourenço Estélio Rega, foi utilizado Lourenço Estélio Rega. Mas vamos ver o que o Lourenço Estélio Rega diz? Por exemplo, lembramos que em geral o artigo torna definido, identifica um certo substantivo, enquanto sua ausência enfatiza o que, gente? A essência. A essência indica substância, qualidade ou natureza do mesmo. Substância, qualidade ou natureza do mesmo. Tem gente que não sabe o que é substância, que não sabe o que é uma qualidade, o que não sabe o que é uma natureza. Aí ele acha que substância é a qualidade e natureza. Não, não é. Nesse sentido, substância indica essência. Essência, natureza. E quando falamos qualidade, característica. Característica. Tem gente que acha que é a mesma coisa. É uma qualidade, uma característica imposta. E olha só a tradução. E a palavra era Deus. Isto é, de natureza ou essência divina. Está se ressaltando a natureza do Logos. E não, aqui não está dito um Deus. Aqui não está dito um Deus. Não tem para onde correr, pode chorar, pode rodopiar. Vamos aqui, as palavras. Aqui eu tenho vários outros aqui na minha gramática, gente, vários outros especialistas. O William Demulce é outro especialista. Ele vai trabalhar bem assim. En ho logos, theos en ho logos é a palavra e Deus era a palavra. E ele vai traduzir aqui embaixo. O que Deus era? Opa!
a palavra era. É como certa tradução interpreta a força dessa ordem das palavras. Ou seja, o que Deus era, a palavra era. O que Deus era? Aqui, ó. Essência ou qualidade. Se ressalta que a preposição, que a posição theos, que é o predicativo do sujeito, está numa posição enfática, que ressalta a essência ou qualidade. Ele diz, o que Deus era, a palavra era. Perfeitamente. Tá? São pesquisas dentro da minha obra, tá, gente? Dentro da minha obra. Aqui já é um outro Arthur Robertson, um monstro na gramática grega. Que é monstro, meu amigo. Todos os gramáticos citam ele. Ok? Então ele fala bem assim, hotheos em hologos, termos conversíveis, seria puro sabelanismo. A ausência do artigo aqui não é sobre propósito. E essência da verdadeira ideia. A ideia de não ser preposição conversíveis já dá uma noção de que o substantivo theos não é definido em João 1, parte C. Também, segundo Wallace, citando dois especialistas de grego, diz o seguinte, ó. O comentário de Lange sobre João 1, theos em artigo significa a essência divina. Essência divina. Ou a ideia genérica de Deus, em distinção do homem e anjo. Como o Sarkis verso 14 significa, ele vai trabalhar com o Sarkis verso 14 significa a essência humana, ou natureza do Logos, ou seja, a natureza do Logos agora, que o Logos Sarkis gênito, o Logos se fez carne, ou seja, se torna ser humano, e isso está falando de sua essência, de sua substância humana. Então, tem toda uma discussão aqui acerca da expressão de João capítulo 1, versículo 1. Só que as testemunhas de Jeová, eles conseguem deturpar o texto na maior cara de pau. Eu tenho na minha obra toda a análise de João capítulo 1, versículo 1 dentro da academia, da principal proposição que nós temos. Tradução, gente, é muita coisa. É muita coisa. Você tem que adquirir essa obra para ter todo um estudo sobre a regra de Cowell e João, capítulo 1, versículo 1, parte C. Eu tenho toda uma análise feita dentro desse quesito. Então, não adianta vir querer deturpar a obra dos outros gramáticos achando que eles concordam com a TNM, não concordam. E mesmo que a TNM coloca divino, o divino dela é um Deus. O divino para ela é um Deus. Só que não pode ser um Deus ali dentro do texto, porque ali está ressaltando a natureza e não caracterizando. Tá? E não numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não numerando. Tá? E não, por exemplo, trazendo algo, um substantivo indefinido, e não trazendo algo indefinido, não. Está mostrando a natureza, a essência do logos dentro desse quesito. Então, essa gramática traz toda essa análise de João capítulo 1, versículo 1, e mostramos também a regra de Cowell, se aplicada ou não para João capítulo 1, versículo de número 1. Então, não adianta deturpar a obra de professores que já morreram, que nós estamos aqui para detonar, né? Detonar. Todas as argumentações contrárias, infundadas, usam as nossas obras acadêmicas de forma errada. Ler implica interpretar. Ler implica interpretar. Você pode até saber ler, mas não saber interpretar, não adianta nada, tá bom? Não adianta nada. Então, um grande abraço a todos vocês em Cristo Jesus. Lembrando que nós temos mais gramáticas, já enviamos já para os Estados Unidos, do Newton, e temos muitas obras, gente, muitas obras à disposição para que você possa se tornar grandes especialistas, tá bom? Não seja que nem uma testemunha de Jeová. Estude, porque a testemunha de Jeová só estuda aquilo que o salão do reino promove. E são extremamente negacionistas. Negam textos claros da palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.